No livro de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele fala de uma parábola. Para você que não sabe, uma parábola é uma narrativa carregada de simbolismo, é uma maneira de fazer comparações. A parábola, ela tem como objetivo trazer um ensinamento de vida. Então Jesus ele falava por parábolas, trazendo um ensinamento de vida, um ensinamento de fé. Ele falava por parábolas para revelar verdades. Então, no capítulo 18, no versículo 1, Jesus fala sobre a parábola de uma viúva persistente, perseverante. Então diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Primeira coisa, você tem que entender que a justiça de Deus, ela vai se manifestar não de maneira automática. Quando Jesus nos ensina sobre a oração, ele estava dizendo que nós temos que viver na dependência de Deus. Orar mostra quem crê. Quando eu oro, eu estou mostrando se eu creio. Quando eu oro, eu estou mostrando que eu dependo dele. Eu dependo do que ele promete. Então a oração não é um simples gesto religioso. A oração ela carrega em si verdades. Qual a verdade? A verdade de que a pessoa crê ou ela não crê. Quem crê, ora. A verdade de que eu dependo de Deus. Quem depende de Deus, ele sempre está aos pés de Deus, orando. Então Jesus, nessa parábola, ele ensina sobre o dever. O dever. Ou seja, não é uma opção, oração não é uma opção, oração é o que, gente? É um dever. Quando nós estudávamos, pelo menos eu, quando eu estudava, a professora ensinava na sala de aula e ela dava o dever de casa. E no dia seguinte, ela, na entrada da sala de aula, não sei se com você era assim, ela já recolhia o caderno. Sim ou não? Era assim com você? Recolhia os cadernos. Cadê seu caderno? Aí juntava aquele monte de caderno na mesa dela. Aí ela passava lá a matéria do dia. Enquanto nós estávamos escrevendo a matéria do dia, ela estava vendo o nosso dever de casa. Quem fez o dever de casa? Assim era. E quem não fazia o dever de casa, já levava um ponto negativo. E assim também é quando você deixa de fazer o que deve fazer com Deus. Você tem o dever de orar sempre. Então Jesus ele fala nessa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, quer dizer, nunca desistir. Aí vamos lá, versículo 2. Havia numa cidade
Jesus falando uma história. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então, o primeiro a aparecer na história de Jesus é um juiz corrupto e irreverente. Um juiz que não tinha nenhuma moral. Um juiz que era mau. Então Jesus fala: nessa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Vamos lá. Havia também naquela mesma cidade, quem, pessoal? Uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, na história que Jesus aqui está contando, aparece pelo menos 3 elementos. O juiz, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Uma viúva que tinha uma causa a ser julgada. E o adversário da viúva. Pelo menos 3 elementos. E por que eu estou fazendo menção desses 3 elementos? Presta atenção, presta atenção. Quando Jesus falou da viúva, ele estava querendo trazer a imagem da pessoa que está desprovida de tudo e de todos. Pensa, quando uma mulher perde o marido, que é o provedor da casa, como é que ela fica? Algumas aqui, se hoje o seu marido morrer, como é que você vai ficar? Pensa aí. Você tem 3 filhos. Tem umas que tem até mais, tem 7. Eu não sei onde é que estava com a cabeça, mas agora já fez, está pronto. Tem lá uma escadinha de filhos e só o marido trabalha. Se o marido faltar, o que vai ser de você? O que vai ser de você? Eu estou falando isso para você entender o que Jesus estava falando, ou o que ele queria falar, quando nessa história ele mencionou uma viúva. Se você ler a Bíblia, você vai verificar que na história de Israel, as viúvas, elas eram injustiçadas. Por exemplo, se o marido morresse, ela assumia a dívida do marido. Ela tinha que pagar a dívida do marido. A Bíblia fala que o profeta Eliseu recebeu uma viúva. O profeta Eliseu recebeu uma viúva que disse assim: Senhor, meu marido morreu, me deixou uma dívida impagável e os credores querem levar meus filhos como forma de pagamento. Ou seja, quando o marido morria e ele tinha uma dívida, então a dívida passava para a mulher, para a esposa. E às vezes, para pagar a dívida, ela tinha que dar seus filhos. Olha que sofrimento. E nós vemos também na história que Deus sempre amparou as viúvas. Sempre amparou as viúvas. Lembra da história da viúva de Sarepta? Quem já leu? Deus falou para o profeta Elias: vai a Sarepta, onde eu ordenei que uma viúva ali te sustente. Quando o profeta chegou na casa da viúva,
O profeta disse assim: mulher, dai-me um pouco de água para beber e um pão para comer. Ela disse assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho para comer. Na verdade, eu tenho um pouco de farinha para fazer um bolo pequeno para mim, para meu filho hoje, mas amanhã morreremos, porque nada mais temos para comer. Então o profeta disse assim: assim diz o Senhor, faz desse pão primeiro para mim, depois faz para você e para seu filho. Da tua panela a farinha não vai acabar, da tua botija o azeite não vai faltar. E diz a Bíblia que a viúva creu. Ela foi e fez como o profeta havia ordenado. E quando ela voltou para casa, ou seja, ela fez primeiro o bolo para o profeta, e quando ela voltou para casa, a panela dela estava transbordando de farinha e a botija transbordando de azeite. Amém, pessoal? E sempre que acabava a farinha, de uma forma milagrosa, Deus enchia novamente a panela dela de farinha. Quando acabava o azeite, de uma forma milagrosa, Deus fazia aquela botija se encher de azeite. O que eu estou falando? Presta atenção. Deus, Ele escolhe os desamparados. Quando Jesus falou da viúva, Ele estava falando o seguinte: ó, Deus escolhe os que estão desamparados nesse mundo. Se você é uma pessoa que está desamparada, você se sente desamparado, desamparada, você se sente, sabe, o zero à esquerda, na sua família, até mesmo na sua família, você é desprezado, Deus escolhe você. Mas você tem que entender que Deus amparava os desamparados, como a viúva de Sarepta, como a viúva que veio ao profeta Eliseu dizendo que os credores queriam levar seus filhos como forma de pagamento. Sim, Deus escolheu elas, melhor dizendo, mas elas tiveram que crer. Que crer. Então você pode ser uma pessoa desamparada por todos, mas se você crê, você é um escolhido para receber o que Deus tem para dar. Amém, pessoal? Compreenderam, sim ou não? Então vamos continuar. Então, quantas pessoas são mencionadas na história? 3, a viúva, o juiz e o adversário da viúva. Aí Jesus segue com a história. Vamos lá, versículo 4. Bom, volta no 3, por favor, desculpa, só para dar sentido. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, o juiz, ele resolveu fazer justiça na vida dela. Por quê? Porque ele era bonzinho? Porque ele era um juiz justo? Não. Ele resolveu fazer justiça na vida dela para que aquela mulher não continuasse importunando ele. Por que eu estou fazendo menção disso? Eu estou fazendo menção disso porque esse é o tipo de juiz que nós encontramos hoje na terra. Esse é o tipo de autoridade que nós encontramos hoje na terra, ou não é? As autoridades hoje na terra, é claro que não podemos generalizar, mas as autoridades hoje estão preocupadas com o povo
com as pessoas? Os juízes estão preocupados com as pessoas? Repito, não estamos generalizando, mas em sua grande maioria estão preocupadas consigo mesmo. Foi o caso desse juiz. Ele disse: para que essa mulher pare de ficar me importunando, quer dizer, pensando nele, eu vou julgar a causa dela. Ele não falou que ia julgar a causa dela porque ele era justo. Ele não falou que ia julgar a causa dela por compaixão e misericórdia dela. Ele falou que ia julgar a causa dela pensando nele. Eu quero paz, não quero que essa mulher fique me importunando. Aí você vê a diferença do justo juiz que é Deus. Do justo juiz que é Deus. Eu pergunto, o que Deus ganha? O que Deus ganha se nós, por exemplo, decidimos entregar nossa vida para Ele? O que Deus ganha? Vamos entender melhor. O que Deus ganha se eu jejuo, consagrando minha vida a Ele? Se eu oro, o que Deus ganha? Se eu dou o meu dízimo, se eu faço minhas ofertas, o que Deus ganha? Responde aí, pessoal. Será que nós vamos aumentar o tesouro de Deus se nós damos nossos dízimos e ofertas? Será que nós vamos fazer Deus ser mais santo se nós fazemos orações e jejuns? Então, por que Ele julga as nossas causas? Ele julga as nossas causas porque Ele é justo. Ele julga as nossas causas porque Ele é grande em misericórdia e compaixão. Eu quero que você entenda o seguinte: tudo que você faz por causa da fé, você não está favorecendo em nada o reino de Deus. Você não está aumentando nada no reino de Deus. Eu estou querendo dizer que quem ganha é você. Quem ganha sou eu. Compreende ou não? Sim ou não? Por exemplo, nessa parábola, você vê que a viúva foi até o juiz. Quem foi até o juiz? A viúva. Agora, e no nosso caso? Quem foi até nós? Foi você que veio a Deus ou Deus que te buscou? Pense aí. Está escrito assim, olha: não fostes vós que me escolhistes, e sim eu vos escolhi. Amém, pessoal? Também está escrito: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas quem chamou? Quem chamou? Hein, pessoal? Está aí, ó. Leia comigo aí em voz alta. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, quem escolheu quem? Nós escolhemos a Deus ou Deus nos escolheu? Ele nos chamou e é Ele que escolhe. No caso da viúva, repito, foi ela que foi até o juiz, não foi o juiz que foi até ela. No nosso caso, o justo juiz veio até nós. Então a viúva disse, voltando à parábola, a viúva disse: julga minha causa, julga minha causa. O juiz não julgava a causa dela, mas para que ela parasse de importunar o juiz, ele disse: eu julgarei a sua causa. Aí, para terminar a parábola, vem o grande ensinamento. Vamos lá, meu filho. A parábola, meu filho. No versículo 4. O 5, nós paramos no 5, então. Então tá bom. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aí no versículo 6 diz... Bom, deixa eu ler aqui na Bíblia que vai ser mais rápido. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Então, depois que Jesus contou essa parábola, ele disse: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, para concluir, o que nós aprendemos com essa parábola? O que nós aprendemos? O que eu posso tirar de proveito dessa parábola? Quando Jesus fala: observai o que diz esse juiz perverso, iníquo. Jesus está ali fazendo uma comparação. Ele diz: observai o que disse esse juiz iníquo e perverso. Não fará Deus justiça a quem, pessoal? Aos seus escolhidos. Não é qualquer um. A justiça vem para os escolhidos. Repito para que você entenda bem. Jesus está fazendo uma comparação. Ele está dizendo: poxa, se esse juiz perverso, corrupto, pela importunação da viúva, ele acabou julgando a causa dela, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Ou seja, perseveram. E a perseverança revela a fé. Não fará Deus justiça? E ele termina dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, Jesus vai voltar, ele achará fé na terra? Eu vejo da seguinte maneira: não é que Deus vai vir buscando fé na terra, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus, quando disse essas palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: se avalie, porque você de repente está deixando de confiar na justiça de Deus para confiar na justiça dos homens. Você de repente já se tornou aquele que está vivendo mais em função dos recursos dessa vida, mais em função dos favores de homens,
do que do favor de Deus. Compreenderam ou não? E a maior prova disso é como nós falávamos no início dessa parábola. Você não tem cumprido o seu dever de orar sempre e nunca desfalecer. E eu aconselho você a ouvir a mensagem do bispo todos os dias. Basta você colocar lá no Instagram, Bispo Macedo, todos os dias. Já na madrugada, o bispo, ele dá uma palavra de fé. Coloca lá no Instagram, Bispo Macedo. Tem um canal também no Telegram. O canal chama-se Bispo Macedo Oficial. Você pode ir lá, todo dia ter uma palavra lá. Todos os dias, a palavra do bispo. E o bispo tem falado sobre o tipo de homem que Deus escolhe. Deus escolheu o pobre. Jesus disse que dificilmente um rico entra no reino de Deus. Ao pobre, Deus lhe deu a fé. O rico, ele costuma confiar em suas riquezas, em seu poder econômico e poder de influência. Já o pobre vai confiar no quê? E em quem? Então Deus escolhe o pobre. Os olhos dele estão sobre o pobre. Também os olhos dele estão sobre o pobre de espírito, humilde. É esse que Deus escolhe. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as fracas, para envergonhar os sábios e também os fortes. É esse tipo de pessoa que Deus escolhe. Mas esse escolhido, ele tem que crer. Ele tem que crer. E quando você de fato crê, você se entrega de corpo, alma, espírito a Ele. Você abandona uma vida de erros, de pecados, você abre mão de seus sonhos e planos para viver os sonhos e planos de Deus. Quando a pessoa crê, Deus encontra nela disposição de fazer o que for preciso para agradar a Ele. E ademais, quando a pessoa crê, além da entrega, ela vive nesse mundo buscando a justiça de Deus e não a justiça de homens. Amém, pessoal? A justiça de Deus. Quando a pessoa de fato crê, é escolhida, ela crê, ela sequer deseja favor de homens. Ela quer o favor de Deus. Você sabe que quando o homem faz alguma coisa por nós, mais cedo ou mais tarde ele vem cobrar. Ou não vem? Quando o homem faz alguma coisa por nós, muitas das vezes ele quer algo em troca. E o que o homem faz é muito limitado, é muito pouco diante do que Deus quer fazer.